Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar, então, o nosso encontro, né, do Clube Duna, o único clube que a gente não se sabe qual que é exatamente o significado de suas siglas. Bom, a gente está ao vivo, né, a gente está com, acho que, um espectador aqui, mas também o nosso clube também não está completo, tá? Só os 3 professores responsáveis por gerenciá-lo, né, por administrá-lo. Vou pedir, então, para o Márcio e para o Rodrigo abrirem, né, os microfones. Agora a gente vai iniciar o clube nós mesmos, né? Já que os nossos participantes ainda não compareceram. Boa tarde, pessoal. Uma coisa que eu queria colocar aqui, Moura, já que essa é a nossa primeira transmissão ao vivo aí pelo YouTube, né? Então, nós já temos uma caminhada, né, de algum tempo, mas para quem porventura vier assistir esse vídeo aí no futuro de forma assíncrona, e para os que já sabem da existência do clube, mas não participaram por uma razão ou por outra, acho que seria interessante a gente fazer um apanhado histórico do que é o clube e por que a gente está aqui hoje. O que a gente quer falar hoje e o que a gente vai discutir a partir dos próximos encontros, né? Dá para me escutar, gente? Tá, Wesley, estamos escutando, sim. Sim, Tá ok. Então, uma dúvida, porque eu ando em outro mundo ultimamente e não em Bagé. Na verdade, eu tô em Bagé, só que tô em outro mundo, tô pra faculdade. E tô perdido. A gente vai botar ao vivo no YouTube o clube? Já está ao vivo. Tá. Então eu não posso mais falar as bobagens que eu falava normalmente. Eu não me sinto nem um pouco incomodado de continuar falando bobagem. Então tá, então vou continuar. Se o professor Márcio não se sente incomodado, eu vou seguir ele, vou seguir com as minhas bobagens. Eu tava preocupado, tava ficando preocupado, né? A censura né? A censura da vergonha me tomar, mas então a gente tá bem. Vergonha na internet é uma coisa que a gente pode passar à vista ou a crédito. É verdade. A gente pode parcelar, eu tinha esquecido. Pode parcelar, Eu vou fazer uma fala rapidinha aqui, então. Nós já temos uma caminhada de alguns anos aí, né? Acho que 4 anos já, a gente já vem conversando sobre ficção científica, né? Então, acho que o start foi quando os alunos do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Pampa me convidaram para fazer uma palestra sobre ficção científica. E o professor Rodrigo Faveri... Faveri ou Faveri? Eu ouvi tu falando Faveri agora? É Faveri, mas pode ser Faveri também, não tem problema. Foi lá e assistiu, né? Eu não o conhecia. Tinha ele e o professor Guilherme Maranguelo, né? Que é professor aí responsável junto com o professor Kimura pelo planetário. E logo em seguida veio o professor Kimura, né, para trabalhar na área de astronomia junto ao planetário, junto com o professor Guilherme. E por ser pós-doutor nessa área de divulgação científica, usando a ficção científica, não sei como ocorreu esse contato junto com o professor Rodrigo, e daqui a pouco estávamos os 3 conversando, acho que na cantina da universidade, sobre ficção científica, como é que a gente poderia interagir, né? E a partir daí nós formamos esse grupo, inicialmente de uma forma mais informal. Vamos discutir mais? Vamos. E a gente começou a falar, começou a participar, acho que de uma disciplina do Rodrigo, né? O Kimura mais intensamente, eu um pouquinho mais timidamente, até que chegou o ponto em que nós formamos um clube de leitura, né? Acho que faz uns 3 anos. 3 anos, né? Na forma de um projeto de ensino. E desde então a gente vem buscando uma fórmula de como debater a ficção científica. Como debater a ficção científica. Então nós já passamos por um formato em que a cada encontro nós líamos partes de um livro e todo mundo debatia. Já passamos por uma evolução em que a cada encontro um dos membros participantes do grupo trazia uma obra para apresentar e colocar em debate com os demais. E no último ano, acho que a gente chutou o balde, né?
a gente não se limitou mais apenas a discutir uma obra de ficção científica, mas nós também começamos a discutir obras, não apenas literárias, que eu quero dizer, mas obras, inclusive, televisivas ou cinematográficas, né? E daqui a pouco a gente estava lendo obras que não necessariamente eram ficção científica, mas que tinha algum viés que nós poderíamos usar para debater a ficção científica. E agora estamos aqui nesse novo formato, 2021, ao vivo. E aí a gente está pensando, o que nós vamos debater, né? Kimura e Rodrigo, né? Eu acho que é sempre interessante enfatizar que esse é um projeto de nós três, né? Então, eu aqui com uma Sim, especialidade mais da área de astronomia, o Márcio com mais a parte da química e o Rodrigo ali da linguística, e nós três com abordagens distintas de como nós lidamos com a ficção científica, né? O Márcio ali é o nosso poço de sabedoria da ficção científica, porque ele conhece muita coisa e desde muito criança ele já gostava muito, né, da ficção científica, então conheço também obras, quadrinhos, enfim, ele é o nosso poço aqui, né, a nossa de informações da ficção científica de um modo geral. Já o Rodrigo, ele já é mais voltado para uma parte mais acadêmica, né, já estudou bastante a ficção científica do ponto de vista mais acadêmico, do ponto de vista da linguística também, e eu sempre gostei muito da ficção científica, não tanto quanto leitor, ou não necessariamente como leitor, mas principalmente em suas aplicações ou implicações quando a gente está falando de ensino de ciências. Então, acho que essas é muito mais do que uma abordagem interdisciplinar, já que somos de disciplinas distintas, né? É também uma visão diferente que a gente tem da ficção científica, a modo como a gente aborda ela. Eu acho que isso tem trazido bastante riqueza, né, com relação às nossas ações, né? Que não se restringe somente ao clube de leitura, né? Mas a gente sempre fez muitas outras coisas, como o Márcio citou, né? Já participou ali das semanas acadêmicas da Unipampa, já fizemos uma disciplina, de fato, né? Um componente curricular mais formal e tal, e a gente tem também esse projeto de clube de leitura. Mesma coisa acho que vale para os estudantes, né? A gente sempre tem estudantes participando, né? A gente já chegou a ter muitos integrantes, teve poucos, tem uma certa troca constante, sempre chega gente nova, sempre vai gente, e também sempre teve uma variação bastante grande e sempre com contribuições também bem interessantes. Acho que o Rodrigo, por exemplo, o Guzmão, né, não o Favre, ele que trouxe essa ideia desse formato de cada um trazer um tema para poder trabalhar. Eu acho que isso também trouxe uma novidade aqui para a gente do clube de leitura. E o Wesley, que também está aqui com a gente, é um dos mais antigos, acredito eu, aqui no clube de leitura. Eu lembro também que logo no começo o Wesley era aquele cara lá que ele ficava assim, de olho arregalado, bem atento, e só no finalzinho lá, normalmente falava, Wesley, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Daí ele timidamente ia lá e colocava as ideias deles, que eram sempre ideias bem interessantes, sempre adicionava muita coisa. Daí hoje o Wesley é um cara muito mais articulado, né? Ele fala bastante mais, se a gente for ver a evolução dele ao longo do tempo. Né? Bom, mas esses são pontos que eu acho que eu gostaria de enfatizar da nossa história. Né? Rodrigo, você quer fazer as suas considerações? Então, eu acho que cada um de nós tem uma visão, né, uma perspectiva sobre o que é que a gente faz, que passa pela percepção individual, né, de cada um, né, e particularmente eu posso dizer que eu nunca aprendi tanto sobre ficção científica quanto nesses últimos anos, e movido, né, pela necessidade de compartilhar e de orientar também os alunos, né? E para mim, assim, é uma experiência vastíssima, porque eu vejo, assim, muitas aplicações que a gente fez e muitos movimentos e muitas conversas e muita coisa, né, que eu acho que antes da gente ter o grupo formalmente, a gente conversava também, a gente era vizinho ali de sala, né, e a gente começou conversando, fizemos conversas
muitas conversas, né, sobre o assunto. E, assim, tentando ser breve, para mim, a ficção científica ela tem mais um interesse no campo científico propriamente dito, com a minha área científica de atuação, que é a linguística, do que propriamente literário. Apesar de que não é descartável, né? Não dá para negar esse aspecto, mas eu falo isso como alguém do curso de letras, e que é um espaço em que a ficção científica não tem um respaldo propriamente, não no nosso curso, né? Na nossa realidade, mas tem esse espaço no contexto em que a gente cria, que é um contexto interdisciplinar, e que eu acho que é a nossa grande sacada, a nossa grande contribuição, eu acho que é essa. Nesse espaço interdisciplinar de atuação, e com várias frentes, né, de aplicação no ensino e na pesquisa, e também na extensão, que é nosso projeto é um projeto de extensão, né? Então, eu não vou contar tudo que eu aprendi aqui no curso, mas é gigantesca a contribuição que o grupo como um todo fornece e que eu posso usufruir, né? Legal, Rodrigo. Obrigado. Eu vou colocar uma informação aqui, né? Eu acho que a gente realmente não divulgou tanto, mas temos, no momento, 7 espectadores. E temos uma pergunta aqui, que essa é para você, Márcio. Eita! É uma live de discussão de livros do Frank Herbert. Os caras são Como você tendenciosos, responde hein? essa? Ué, não podemos discutir o Herbert, né? Não se exclui, mas não é exclusivo para ele, não. Tem outros autores aí, tem outras obras dignas de discussão, né? É que o título do nosso clube é tendencioso, né? É tendencioso, né? Pois é. Mas, É uma coisa assim, pegando o gancho do que o Rodrigo falou, né? Eu também posso dizer que nesses anos que a gente tem de convivência aí, de clube de leitura, de semanas acadêmicas e de debates, né, através do nosso grupo de WhatsApp, eu também, digamos assim, refinei a minha visão sobre ficção científica, né, porque, como foi citado ali no início, eu enxergava ficção científica como uma maneira de, assim, promover o interesse das pessoas por ciência e mostrar que a ficção científica tinha um poder, que hoje eu vejo que é um poder ilusório, de prever futuro, né? De prever avanços tecnológicos, científicos, sociais e por aí vai. E por meio dos debates que a gente teve aí ao longo desses anos, né? Eu vejo de uma forma muito diferente. É uma coisa que eu comecei a convergir para a opinião do Rodrigo, né? Então, assim, a ficção científica, hoje eu não vejo dessa forma como eu via antes, com poder de previsão. Eventualmente, tem tecnologias, tem avanços que são previstos por autores, mas não que a ficção científica acertou. Acho que foi muito mais uma coisa do acaso. O que eu vejo, sim, é que ela pode inspirar pessoas a se encaminhar para carreiras acadêmicas. Pode, inclusive, ser carreira acadêmica em áreas científicas, mas não necessariamente. E lá essas pessoas, inspiradas pelo que elas aprenderam dentro da ficção científica, tentar desenvolver suas tecnologias. Tanto é que não é uma coisa absurda o fato de que Star Trek, né, aqui o Sr. Spock, né, Star Trek inspirou muitos engenheiros aeroespaciais, muitos físicos, muitos matemáticos, muitos cientistas a buscar, a correr atrás de uma carreira acadêmica, uma carreira que acabou levando muitos deles, por exemplo, à NASA. Por quê? Porque a ficção científica trazia a eles a possibilidade, num futuro distante, viajar pelo espaço, teletransportar matéria e por aí vai.
Então, não é que Star Trek previu o futuro, mas ela pode ter inspirado as pessoas a fazer esse futuro acontecer. Então, o poder de previsibilidade, eu, hoje em dia, também refuto. Mas eu atribuiria um poder de inspirar, né? Teria um aspecto inspiracional bastante forte. E fora que a ficção científica lida com conceitos imaginativos, conceitos criativos, que é o que daí o Rodrigo faz muito bem essa discussão, cita muitos autores aí da área de linguística, cita autores famosos aí da área de ficção científica, né? E aí o aspecto de divulgação científica que o Kimura trata muito bem, né? A ficção científica como uma forma de produzir esse encantamento pela ciência. Eu ia falar, acabei falando demais. Bom, acho que já adentramos de alguma certa forma no tema de hoje, né? Porque hoje a gente tinha definido que tinha alguns pontos, iniciando por o que é ficção científica, né? Já teve algumas discussões ali no nosso grupo do WhatsApp. Mas você não quer contextualizar, Rodrigo, com as suas novas observações? Sim, eu só gostaria de pegar um gancho no que o Márcio falou. Esse assunto, né, que ele estava tratando da relação, tá no contexto da relação da ciência com a ficção científica. Ficção científica e ciência. Existe uma relação, né? A gente não pode negar isso, né? Que existe uma relação entre conhecimento científico, discurso a respeito do conhecimento científico, seja no campo do ensino ou no campo da divulgação científica, e a ficção científica propriamente dita, né? Não pode negar isso. Agora, a relação entre essas partes, quer dizer, ciência e ficção científica, ela se dá de várias formas, e entre elas uma forma de influência, como essa que o Márcio estava mencionando, que é inegável também, mas qualquer coisa a mais que a gente queira afirmar, aí é como o Márcio falou também, né? A gente precisa ir a fundo e mostrar de maneira um pouco mais elaborada, né? Porque existe existe um discurso popular sobre a ficção científica, que a gente se depara cotidianamente na internet, na televisão, em todos os... e no contato com as produções na área, né? Então, ficção científica é um termo muito vago, né? Que pode ser várias coisas. E a gente se depara aí com uma série de definições, né? Que esse é um dos temas de hoje. Uma série de definições, e aqui mesmo a gente tem várias no nosso grupo, né? A gente já trouxe várias. E a gente não pode negar que a ficção científica tem uma história, e que esse conceito muda ao longo da história, né? Então, tem uma história aí de pelo menos 250 anos, ou algo próximo disso, talvez 150, não é muito certo, né? Depende de onde começa, isso é outra discussão, onde é que começa a ficção científica, né? Cada um de nós tem né, um começo e uma definição, e eu acho que esse tema é bastante, digamos assim, não existe uma definição única, né? Longe disso, né? Então, de que ficção científica nós estamos falando, primeiro de tudo, né? E aí, qual é a gente justifica com uma abordagem, uma perspectiva, bom, é desse ponto de vista X que eu estou olhando, e aí eu vou descrever, né? Vou definir. Bom, não sei se já posso entrar no assunto propriamente, a gente vai falar dos outros assuntos antes. Manda bala. Bom, tem um conceito que a gente usa bastante aqui no grupo, que é um conceito tradicional, né? Que acho que foi o Kimura que introduziu esse conceito para a gente, né? Se não me engano, né, Kimura, é uma definição do Suvin, num artigo de 72 ou 74, né? Tem uma definição muito simples, muito direta, né? Simples porque ela é curta, mas não é fácil de entender, né?
Se eu não me engano, a ficção científica é um gênero que promove, me corrige, por favor, Kimura, se eu estiver errado, promove no leitor uma espécie de, não é espanto, né, mas é... Estranhamento. Estranhamento cognitivo, isso, estranhamento cognitivo. É uma definição tradicional, né, clássica, que a gente usa. No entanto, ela é opaca. Ela é simples, direta, mas ela é opaca em si, né? A gente... Se quiseres, eu leio aqui a tradução que tu colocaste no grupo. Faz favor, Márcio. Tá. É um artigo de Darko Suvin. Depois a gente pode botar na descrição do vídeo também a citação. Então, a ficção científica é, então, um gênero literário cujas condições necessárias e suficientes são a presença e a interação entre estranhamento e cognição, e cujo dispositivo formal principal é um enquadre imaginativo alternativo ao ambiente empírico do autor. É isso que está escrito ali na tradução. É uma definição opaca, né? Porque usa um palavreado difícil de entender, né? Obscuro. Mas que se a gente entende de onde o Suvin está falando, a gente entende melhor. Ele está falando de um ponto de vista formalista, numa escola específica literária, de análise literária, de crítica literária específica, não é isso, Kimura? Sim, sim. E aí, se a gente for, né, reduzir, né, sintetizar essa definição, a gente chega naquela ideia de estranhamento cognitivo, né? Quer dizer, é o espanto, né? Eu estou lendo e existe uma relação de estranhamento entre a realidade minha, no caso do leitor, e daquilo que eu estou lendo, né? Uma espécie de... Quer dizer, outros dizem isso de outras formas, né? Então, quer dizer, a literatura do futuro, ou sobre o futuro, né? Do que pode ser. E a gente vê várias definições que vai nesse sentido, né? Eu acho que primeiro que cabe citar sempre que existem muitas definições de ficção científica que são formais, de fato, né? Mais de 50 definições que podem ser registradas aí e que alguém formalizou até do ponto de vista acadêmico também. Eu, particularmente, gosto dessa definição do Survey porque eu quero alguma coisa que seja direta e que eu possa aplicar naquilo que eu penso, né, quando eu estou idealizando algum projeto que envolve ficção científica e ensino de ciências. Por quê? Primeiro, a gente precisa de uma definição, né? Não adianta chegar lá para o estudante e falar, pessoal, faz um bololãs aí, né, e me entregue. O que é bololãs, né? Ninguém sabe. Então, se você não tem uma definição, obviamente que fica todo mundo perdido. E também, se eu chego e falo, desenho uma manga. Que manga, né? Manga de camisa, manga de fruta, né? Então, precisa ter uma certa... A gente precisa falar a mesma língua, né? Quando eu falo, estudantes, façam uma ficção científica, então eles têm que saber mais ou menos do que eu estou falando. Então, a definição do Survey, para mim, ela me serve muito, porque ela exige, de certa forma, que eles vão para esse campo do estranhamento, né? Então, exige uma certa criatividade, exige imaginação, e exige que eles coloquem aqueles conceitos físicos dentro de um contexto, e tem a tal da cognição. Então, eu meio que peço para eles também que sempre tentem justificar aquilo que eles coloquem na ficção científica deles. Então, do ponto de vista educacional, eu acho que é muito interessante utilizar essa definição simples do Survey, né? Claro, definição simples porque eu também estou simplificando, né? Existem várias nuances que estão ali no meio, que se a gente for discutir mais a fundo, então aparece. Então, de certa forma, eu simplifico também essa definição dele, mas eu acho que em termos de aplicação no ensino, para mim, sempre foi muito funcional, né? Mas entendo, né, que exista uma discussão muito mais ampla, que em geral também eu não levo isso para a sala de aula, né? Quando eu vou tentar utilizar a ficção científica como uma ferramenta didática, eu meio que imponho, olha, a ficção científica para a gente vai ser isso, né? E vamos trabalhar em cima disso. Mais ou menos essa é a ideia. Eu fiquei pensando aqui, como é que seria uma manga de uma camiseta ou de uma camisa para o Cthulhu? Será que eu posso complementar o que eu tinha falado? Desculpa, Rodrigo. Fala aí, Rodrigo.
Não, foi só um comentário da piadinha. Eu não ouvi o comentário. Ah, não, essa daí foi muito forçada, professor, porque é tentáculos, né? Ele pode ter frio nos tentáculos? Vocês sabiam que os tentáculos do polvo é onde está o material cognitivo deles? Algo assim? Os neurônios, parece, estão nos tentáculos? Vocês sabiam disso? Nossa, não sabia não. Eu não sei se eu estou falando uma grande bobagem, mas eu vi isso em algum lugar. O Quer dizer, cérebro ele dele pensa... seria descentralizado. O sistema nervoso dele seria descentralizado. Acho que é algo assim, Interessante ir atrás dessa questão. Mas eu gostaria de fazer uma observação sobre a discussão da definição do Suvin, que é a seguinte, aí lendo o artigo dele como um todo, a gente vê que ele usa essa definição para a ficção científica para situar ela em oposição a um outro tipo de narrativa ficcional, de um outro tipo de literatura, que é a literatura realista, a literatura tradicional, conhecida assim, né? O realismo, a literatura da mimesis, aquela que imita a realidade, né? A ficção científica está em oposição a isso. Então ele faz todo essa contextualização, né? Com essa intenção de dar e também tem uma intenção de situar a ficção científica num contexto de debate acadêmico, né? De atribuir uma seriedade, vamos dizer assim, porque é um gênero que vem de um contexto de literatura popular, né? Literatura descartável, né? Tem esse Pulp problema, Fiction, né? né? Então o esforço dele é nesse sentido também, né? Então, e aí eu acho que a hora que a gente percebe isso é que então essa questão imaginativa e essa questão do estranhamento cognitivo é que a gente pode entrar na tua abordagem, Kimura, com uma questão, e eu tenho pensado sobre isso, com uma questão de ensino de ciências, né, ou de despertar para reflexão científica, vendo esses elementos na ciência também, a imaginação, o estranhamento, a cognição, né? Tem outro Eu ponto vou fazer também um que... negócio aqui, se vocês me permitirem. Posso? Pode. Que está bem dentro da filosofia do grupo. Hoje a gente veio para debater uma coisa séria, né? Que é a ficção científica. E aproveitando um gancho do Rodrigo, eu pesquisei aqui sobre o cérebro do polvo, tá? E diz assim que eles possuem um cérebro central e 8 paralelos, um dentro de cada tentáculo, num conjunto que totaliza 500 milhões de neurônios. É a mesma quantidade de neurônios que um cachorro tem. Mas os polvos são capazes de algo que nenhum canino faria: pensar com as pernas. Tadã! Suspense. Eu não fiz o que eu quero fazer ainda, mas eu vou fazer. O que eu sempre faço no clube, que acabou dando nome ao grupo? Citar a obra. Citar a A obra. Duna. Então, na nossa primeira transmissão ao vivo, vamos fazer um paralelo com essa Bíblia da ficção científica, né? Nós temos as madres Bene Gesserit lá em Duna, que elas têm um treinamento muito intenso para uso e controle de todos os músculos do corpo, né? Então, o Herbert botou esse nome, um nome hindu, né? O treinamento Prana Bindu, a ponto que elas têm tanto controle sobre os músculos do corpo que em situações de perigo, as partes do corpo podem agir de forma independente do cérebro. Então, se elas estão em perigo, elas são treinadas para dar um chute, por exemplo, e se, por exemplo, a ponta de um dos dedos do pé pegar no inimigo, elas matam o inimigo com força e precisão, né? Só que sem a perna, sem o pé pedir autorização para o cérebro. Então, a perna, o pé delas, pensa de forma independente do cérebro. Então, de certa forma, elas fazem o cérebro se espalhar por todo o corpo, que nem o polvo. Pronto, já citei Duna, já posso ir embora do grupo hoje.
Já justificou o nome do Já justifiquei o nome. Então tá aí o porquê do nome, né? O Sempre nos contexto encontros. histórico, né? O clube, o nome do clube tem um contexto histórico, o professor está explicando aí, né? Fala pra gente, Wesley, por que que o nosso clube se chama Duna? Que, aliás, não é Então, exatamente Duna, né? D-U-N-A. Porque é uma sim, sim. O nosso clube, ele não teve... Bom, ele teve um nome, Clube de Ficção Científica, por muito tempo, né? Como o professor disse, eu acho que eu sou o integrante até mais velho, até eu acho que começou lá no clube, já faz uns 3 anos, 3 anos que eu estou no clube, faz 3 anos que estou na faculdade, né? E ele tinha, no primeiro nome dele foi, desde que eu entrei, Clube de Ficção Científica. Ou Clube de Leitura, chamava também. Aí, a gente começou com algumas referências, né? Cada um tem as suas obras que mais se aproximam do nosso coração, né? Eu, no caso, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho que é a minha obra favorita aí. E o professor Márcio, né? A paixão dele é Duna. Cada um tem suas paixões aí. E aí, só que o professor Márcio, ele, lá uns 2 anos atrás, quando eu estava lá no clube, tinha até poucas pessoas participando, ele sempre, às vezes, fazia um comentário aqui e ali de Duna. E aí eu comecei a pegar no pé dele, que ele sempre comentava de Duna, não tinha um encontro que ele não falasse de Duna. Aí quando o encontro acabava e ninguém falava de Duna, ia eu lá falar de Duna, porque tinha que ser. E aí isso virou uma piada interna aqui, né? E aí o professor Márcio tomou esse lugar de todo encontro, mesmo que não tenha Duna, no final ele tem que falar de Duna. E aí o clube, merecidamente, ganhou o nome, né, de DUNA, para fazer essa referência à nossa referência, vamos dizer assim. Então, por isso que virou Clube Duna. Foi uma discussão imensa de qual seria o nome, mas Clube Duna foi o vencedor aí. E o Duna, ele tem um significado, a sigla Duna, eu só não lembro o que é, mas ele tem um significado. Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. Sejam criativos, tá? Pode ser o que... Criem, botem aí nos comentários o que significa Duna, tá? Sejam criativos, porque nem a gente sabe muito bem o que significa, mas tá aí, tá? No folder de divulgação dessa live, a gente debateu rapidamente ali no grupo do WhatsApp, né? E aí eu botei distopias, utopias, não humanos e aliens. Né? Aí o Fábio ele colocou também a questão, não, mas aliens e não humanos pode ser a mesma coisa. Eu digo, não, mas os não humanos podem ser os autômatos, os robôs. Porque daí tem uma outra piada interna, né? Não sei se o Rodrigo Guzmão quer falar. Pois é, que o meu conceito de ficção científica é: se tem robô, é ficção. Se não tem robô, é fantasia. Simples assim. Aí acabou que eu fui evoluindo ao longo do tempo, mas eu ainda acredito que os robôs são um símbolo da ficção científica. Interessante. E vem de encontro ao trabalho de um dos grandes autores de ficção científica de todos os tempos, né? Se não o maior, que é o Isaac Asimov. O Isaac Asimov pega a transição ali entre as histórias de ficção científica que eram vendidas nesses livros baratinhos, pocket, né, vendido em qualquer banca, em que basicamente tinha um robô mau que tentava acabar com a humanidade, o herói ia lá, dava uns tiros de laser ou de alguma outra arma fictícia e acabava com o robô mau. E o Asimov se incomodava com isso porque ele acreditava que os robôs poderiam, num futuro distante, lá por volta dos longínquos anos 1980, né, já estar tão incorporados à vida cotidiana que eles seriam usados para as coisas mais... Desde as coisas mais simples até as coisas mais complicadas. Eles estariam limpando casa, cuidando de crianças, fazendo serviço pesado nas indústrias. E ele previu, então, que haveria isso, né, no futuro. Então ele passa a escrever histórias com robôs que não eram maus. Ele queria tirar essa ideia de que o robô sempre era do mal. E havia também um grande medo de que os robôs pudessem tomar o lugar dos homens, né? Tomar seus empregos e tomar a sua função. E ele queria mostrar que seria possível ter robôs que jamais ofereceriam risco ao ser humano. Então ele cria as famosas 3 leis da robótica.
em que o robô não pode deixar de salvar um ser humano, que ele tem que tentar se preservar o máximo possível, a não ser que um humano esteja correndo risco, né? E que o robô vai fazer de tudo para ajudar o ser humano, sem nunca se rebelar contra ele. Então, com as leis da robótica, o Asimov escreve muitas histórias, ele era prolífico em escrever histórias, né, que algumas até renderam filmes. Não vou citar aquele filme. O que eu acho interessante disso, eu acabei de lembrar que eu estava ouvindo uma entrevista do Harari, né, que já foi citado, inclusive, pelo TCC do Bruno, né? O Bruno, quando fez o TCC dele, ele citou Sim. bastante o Harari, né? E o Harari, ele fala que quando ele escreveu, acho que eu esqueci o nome do livro dele, mas o mais famoso dele, tem influências da ficção científica. É alguma coisa Sapiens, né? É isso, né? Alguma coisa Sapiens. Só que ele fala uma coisa interessante, ele fala, olha, eu acho que existem ficções científicas que são muito boas, tanto para oferecer uma narrativa que as pessoas queiram ler e de repente se familiarizem com a ciência, como também para refletir sobre o nosso mundo, mas também tem ficções científicas ruins, e ele vai dizer que às vezes a ficção científica fica muito presa nessa ideia de que os robôs eles vão ganhar consciência e destruir os seres humanos. E ele fala que falta narrativas de que tratem esse problema dos dados que a gente tem hoje, né? Então a gente acaba sendo reféns, vamos dizer assim, seja de grandes corporações, sejam de governos, alguma coisa assim, quando eles têm essa montante de dados que eles acumulam, né, e conseguem processar a ponto de manipular a sociedade, né, em favor de um ou de outro. Né? Isso é um ponto que o Harari coloca. Então, para ele, assim, essas narrativas de que robôs vão dominar o mundo é uma narrativa que não deveria ser tão colocada por não ser tão útil assim. Mas aí a questão dos dados das grandes corporações vem o subgênero cyberpunk, que trata justamente disso, né? As grandes corporações, por dominar os sistemas de computação e de análise de banco de dados, elas acabam abusando disso e o poder, tanto físico quanto econômico, recai na mão de muitos poucos, né? Enquanto que a grande população está ali passando dificuldade, passando por pobreza ou pelo menos por restrições sérias, né? E aí sempre tem aqueles grupos que se rebelam contra esse sistema, né? Aí vem todo o universo cyberpunk para tratar justamente dessa ameaça aí. Um exemplo ali, Matrix. Uhum. Uma coisa interessante da ficção científica que eu acho é que ela não restringe, não tem, digamos, um tipo de ficção científica. Ela tem vários tipos, como cyberpunk, tem uma ficção científica mais hard, que o pessoal fala, uma espacial, tem de ficção científica de guerra. Então acabou tendo vários subgêneros dentro da ficção científica. Isso eu acho que é uma coisa que prova que ficção científica seria um todo, né? E depois ela vai se diluindo em vários gêneros e daí fica a definição, às vezes ela pode casar muito bem para um gênero, quando tu vai ver o outro ali já não está funcionando tão bem, mas ainda é ficção científica. Essa questão do gênero, desculpa se eu... Posso falar? Pode sim. Essa questão do gênero também é uma coisa que às vezes pode confundir quem não está dentro desse meio aí da ficção científica, né? É uma coisa que é muito comum a gente ver na internet, é a briga, assim, eu peguei, enquanto o Rodrigo falava, né, eu peguei um bonequinho do Spock e um bonequinho do Luke, né? O Luke já com a mão biônica, né, depois de ter ela dissipada pelo Darth Vader, né? E aí tem aquela... Spoiler aí, professor. Ah? Tá ele Dando aqui, spoiler do que o Luke vai ter a mão decepada. Inclusive, na luta final lá contra o Darth Vader, o próprio Darth acaba matando o Darth Sidious. Não tem mais spoiler, já é velha essa história. Mas aí tem aquela grande briga, né? O fandom, né? O grupo de fãs do Star Trek
tem que odiar o grupo de fãs de Star Wars, e o grupo de fãs de Star Wars tem que odiar o Star Trek. Não precisa. Não precisa porque são dois gêneros diferentes, duas vertentes diferentes de ficção científica. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos aqui. Né? Então nós temos uma ficção científica hard, dura, em que tenta dar uma plausibilidade para as histórias que cria, ou seja, mesmo que o conceito científico abordado não seja, não exista ainda aquela descoberta científica, eles tentam dar uma plausibilidade, tentam dar um ar de seriedade para aquela teoria utilizada. Então, Star Trek é um excelente exemplo de uma ficção científica hard. Né? Até que tem gente até hoje procurando fazer teletransporte de matéria. Por quê? Porque é uma coisa que foi, por restrições orçamentárias, criada para Star Trek. Eles não tinham como filmar lá na década de 60 os tripulantes da Enterprise descendo aos planetas. Então, inventaram um teletransporte que simplesmente subiam numa plataforma e desciam lá, reapareciam lá na superfície do planeta. Bom, aí ao longo dos anos, com os longa-metragens que foram lançados ali a partir de 79, se tentou dar uma explicação científica para o teletransporte. Então a hard, a característica dela é essa. E a ficção científica soft, né, que é representada belamente por Star Wars, ela mostra as tecnologias, mas ela não está preocupada em explicar. Então quando o Luke pega um sabre de luz e empunha aquele sabre para lutar contra os inimigos, ninguém explica como funciona o sabre de luz. Quando eles entram na Millennium Falcon, ninguém explica como a Millennium Falcon consegue entrar no hiperespaço e viajar tão rápido entre um ponto e outro do espaço. Né? Tem até a frase clássica do Han Solo, que a nave dele venceu lá a corrida, eu esqueci o nome agora, tá? Fez o trajeto de não sei onde até onde em 12 parsecs. Aí ele pega e corrige. Não, menos ainda. Mas a Soft está preocupada em contar uma história que o pano de fundo é algo épico, é algo que se passa no espaço. Tem naves, tem robôs, tem um pouco de misticismo aí, mas a explicação científica não é que ela não exista, mas ela é secundária. E na Hard, não. Na Hard, ela é uma parte quase tão importante quanto o enredo. Então a gente não precisa ser fã de Star Trek odiar Star Wars e fã de Star Wars odiar Star Trek. Dá para gostar dos dois. Ó. Você pode se gostar. Amigos, ó. Vão se congraçando aqui. Ah, eu gosto de Star Trek. Eu gosto de ficção científica hard. Então, por causa disso, eu tenho que odiar o Groot. Porque o Groot é uma árvore que fala. Em nenhum momento lá nos filmes da Marvel foi explicado o que é o Groot, como ele surgiu. Nem o Rocket Raccoon, ninguém nunca explicou como ele surgiu nos filmes. Quadrinho é diferente. Então, só porque eu gosto de hard eu tenho que odiar soft? Não. O objetivo de ambas é divertir. Acho que tem uma outra linha, né, Márcio, quando fala de soft, por exemplo, muitos colocam que ela vai ser mais baseada em ciências sociais, né? Aí assim, ó, aí o social sci-fi, né, ela vai ser uma subdivisão da soft. Né? Então aí a hard se divide em várias categorias e a soft também. Então, quando você está preocupado mais em debater aspectos psicológicos ou sociais, aí dentro da soft tem essa social sci-fi aí, né? Por exemplo, hoje em dia durante um tempo teve na moda aquelas obras em que tinha um acontecimento catastrófico na sociedade e a sociedade se reestruturava, vivia uma forma distópica de sociedade propriamente dita. Então pega aí Jogos Vorazes, pega aí me ajudem aí com o nome das obras, Divergente, Maze Runner, né? Lá da década de 70, o Logan's Run, que as pessoas não podiam passar de uma certa idade, elas tinham que ser sacrificadas, né? Mas aí os líderes da sociedade acabavam durando mais tempo. Foi há pouco tempo reaproveitado na série da Netflix que eu não assisti, aquela 3%, essa ideia básica. Então, assim,
estão mais preocupados com discutir como uma sociedade com regras diferentes da que a gente vive funcionaria. Então, ela é mais social. Ela não é tão focada na tecnologia. Ok, nessas sociedades tem algumas tecnologias que não existem hoje. E aí seria ficção científica. Mas seria ficção científica também por causa da sociologia. Sociologia é uma ciência também. Vou fazer um comentário aqui, professor. Já que hoje a gente não está falando de uma obra específica, e sim do clube em geral, né? Acho que vale salientar um detalhe também. Estou usando palavras bonitas hoje que estou ao vivo, eu estou usando palavras bonitas. Vale salientar também, né, que essa coisa de soft e hard, né, é uma discussão muito bem recente não, mas bem que sempre está nos nossos encontros, né, quando a gente está falando de obras, porque tudo bem, livros que são os extremos, obras que são os extremos, né, onde é muito hard a ficção científica, tem muita informação, a gente consegue definir como hard, e as que são mais leves, assim, mais no aspecto, como falaram das ciências sociais e tudo mais, a gente até pode considerar como soft, mas quando elas não estão nesses extremos, a gente acaba tendo até um problema de definição do que é hard e do que é soft, né? É uma linha que a gente tenta traçar, isso é hard, isso é soft, mas para as obras que não estão nesses extremos, acaba sendo um pouco difícil definir isso, né? Eu não sei se estou falando bobagem, vai que estou falando, né? Aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente já conversou algumas vezes discutiu algumas vezes sobre esses pontos aí, né? Nas apresentações das obras, não dessas que são mais extremos mesmo, mas dessas que não estão tanto nos extremos, essa discussão se seria soft ou se seria hard, né? É uma definição um pouco complicada de atribuir a uma obra, né? Eu atualmente vou pelo seguinte critério. Me agrada? Ok. Não tem importância soft ou ser hard. O importante é divertir, porque não deixa de ser uma forma de entretenimento. Nós Sim. aqui nos dedicamos a discutir mais teoricamente ficção científica, mas é um entretenimento. Tudo bem que não precisa destruir a obra literária como aquele filmezinho fez com a obra do Asimov. Tudo bem, vou falar o nome do filme. Eu, Robô, pronto. Falei. Nessa questão de definição, qual que era a discussão que você queria trazer com a abordagem do Highline, Rodrigo? Então, eu acho que a definição que o Suvin fornece para a gente, ela é um pouco engraçado, diferente do que tu fala, né, Kimura? Ela é pouco usável. Eu acho ela muito opaca. Eu acho ela muito formal. Eu acho ela pouco funcional, né? E por um momento me pareceu que a definição que o Robert Heinlein traz é um pouco mais funcional, no sentido de que ela vai servir um pouco melhor como instrumento na hora que a gente quiser usar a ficção científica em sala de aula para fins de ensino de ciências, por exemplo. Ela serve também para a gente ter uma noção do que é a ficção científica, uma definição, né? Até para essa discussão sobre hard e soft aí que o pessoal tava falando. Mas é mais uma, né? É mais uma. Não tem como a gente entrar num jogo de quem está certo ou errado aqui, porque é uma questão assim, como é que tu consegue usar essa definição, né? Eu acho que é uma questão de relato de experiência pessoal de cada um, né? Então, para mim, assim, eu tenho tentado pensar a questão do ensino de ciências, já fiz alguns experimentos, né, nas minhas próprias disciplinas de introdução à linguística. Esse semestre estou fazendo de novo, né? Claro, eu não entro nessas questões com os alunos, porque lá é uma questão... Eu não entro nessa discussão realmente, né?
esse texto, por exemplo, eu trabalhei com eles o texto da Octavia Butler aqui, o Sons da Fala, né? Não entro numa questão se é ficção científica ou não. O que eu tento fazer é traduzir a ideia de uma ideia científica embutida no texto literário, né? Acho que é isso. E a gente tem, historicamente, né, essa junção de coisas antes, propriamente, da existência da ficção científica. Porque a gente, às vezes, pensa que a ficção científica sempre existiu, né? E a gente faz essa reconstrução histórica lá no século XVI, às vezes antes, né? E chegando ao século XVI, com o Thomas More na Utopia, ou com o Kepler, seja qual for, né, aí a gente pode construir a narrativa que quiser nesse caso. Um representa o soft, outro o hard, e assim vai, né? Mas, assim, para mim, de fato, pessoalmente, pouco importa isso, né? Essa distinção. A definição em si, ou a distinção também pouco importa, né? Agora, eu acho, então, né, para fechar o que eu estou falando, que a definição do Heinlein é mais funcional, né? Ele trata do que contém a narrativa, né? E não a forma que ela... Se bem que ele está falando da forma também, mas é mais sobre conteúdo, né? É sobre o conteúdo. É disso que eu estou falando que eu estou querendo chamar de funcional, né? Uma definição mais funcional. Estou com ela aberta aqui, se quiseres eu posso ler alguma coisa. Pode ser, pode ser. Tá, tem aqui, ó. Juntando tudo que foi falado antes no artigo, a narrativa de ficção científica, que pode ser assim considerada, são 5 pontos, né? É constituída pelo menos os seguintes elementos. A situação precisa ser, em algum aspecto, diferente do aqui e agora, mesmo que essa diferença tenha surgido exclusivamente apenas no curso da narrativa. A novidade que esta diferença representa deve se situar no foco do desenvolvimento da narrativa. O elemento ou os elementos complicadores, motor da narrativa, precisa se apresentar como um problema humano. Este problema humano deve ser de tal natureza que é criado ou afetado a partir do surgimento daquela novidade diferenciadora. E nenhum fato estabelecido deve ser violado. Além disso, quando a narrativa exigir que seja apresentada algum tipo de teoria científica contrária à, aspas, ciência normal, isto deve ser feito de modo que a nova teoria seja apresentada de maneira razoavelmente plausível, incluindo e explicando fatos e conhecimento estabelecidos da mesma maneira satisfatória do que aquela teoria que a narrativa pretende descartar. São 5 elementos que o Heinlein... Sim. Eu preciso fazer uma confissão aqui, preciso confessar que, digamos, esse texto eu traduzi e esse texto tem meu dedo aí, tá? Eu estou direcionando esse texto. Ai. Sim, o artigo dele nem tem esse título e não é só isso. O artigo dele tem menos de 50% do texto dele. Eu fiz um resumo com as partes que me interessavam, traduzi, dei uma cara de texto, assim, e muita coisa eu coloquei aí, tem vários anacronismos que vocês podem perceber. O texto é de 47, eu faço citações dos anos 60, que não são dele, são minhas, entendeu? E então, eu, de certa forma, me apropriei do texto dele, tá? Mas eu tô sendo honesto porque, assim, lá na nota eu coloquei, é uma questão de tradução e adaptação, tá? Assim, eu não inventei nada demais, eu não coloquei, na minha maneira de pensar, eu não fiz nada demais, assim, mas basicamente é a ideia dele, essa aí, né? A ficção científica tem duas frentes, uma humana e uma tecnológica, e basicamente é isso que nós estamos falando aqui desde o início, né? Então, eu acho que, sei lá, o texto do Heinlein me caiu, assim, faz tempo que eu uso ele e é a primeira vez que eu estou fazendo esse esforço de tentar traduzir
e usar, propriamente dito. Mas eu tenho a impressão que se eu tiver que tratar dessa questão com os alunos, eu acho que eles vão entender melhor o que é ficção científica, né? Uhum. Não sei. Pode ser. Eu achei ele meio prolixo às vezes, né? Porque às vezes 5 pontos, para você tratar todos os 5 pontos, às vezes você começa meio que se perdendo no meio do caminho e tal. Né? Não que o do Sullivan seja simples, como você mesmo falou, estranhamento cognitivo, um conceito extremamente complexo, né? Eu vou criar um conto de ficção científica instantâneo aqui. Posso? Rapidinho, Márcio. Vamos lá. Tá tendo uma grande guerra entre várias facções de magos num mundo que é cheio de dragões, orcs, goblins e seres fantásticos. E aí chega lá um grande robô, joga toda essa carga de bombas, mata todo mundo e acabou a guerra. Pronto, é ficção científica. Curti. Gostei Na dessa. definição do highlight, a rigor, não é, né? Porque na definição do highlight não é. Tem algo aí que é Fantasia. de fora do contexto apresentado, né? Que não tem relação com o factual atual, né? E nesse sentido, eu acho que a definição do highlight é muito parecida com a do Sullivan. Só que o Sullivan é mais, assim, digamos, usa os conceitos de uma maneira mais... Ele é mais conciso, bem, o artigo dele é longo e complexo de entender, né? Não é simples o artigo dele, né? O artigo do highlight é muito menos pretensioso, digamos assim, entendeu? Mas eu fiz de propósito essa discussão. Okay. Márcio, tem uma mensagem aqui, né? A Jéssica estava acompanhando. Ela perguntou se era aquilo, acho que era da sua leitura, se é da internet ou se ela encontrou em algum lugar específico, né? Que é a mensagem que ela mandou. Qual a leitura específica? Eu acho que é a leitura que você estava fazendo, a adaptação do Rodrigo. É a adaptação que o professor Rodrigo fez do texto do Robert Heinlein. A gente pode depois conseguir, acho que o professor Rodrigo pode até fornecer. O artigo tem na internet, fácil de achar, em inglês. Em português não tem uma tradução. Essa tradução é minha, pode ser usada, a nota está explícita ali de que a gente não está usando para fins comerciais, apenas para fins pedagógicos, e é um texto resumido, né? Não é o texto inteiro, é só alguns parágrafos. Tá? Ele fala outras coisas, muitas outras coisas. A gente pode, não sei se a gente tem alguma maneira de colocar isso online, eu não tenho isso publicado online, traduzi isso recentemente. Colocar online é possível, a gente colocar... Pode colocar, não tem problema. Eu acho que não vamos ter problema com direitos autorais, o negócio. Eu acho que não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar num drive aqui, vou passar um linkzinho pelo YouTube, quem quiser baixar o artigo. Tá. O do Sub também se acha online também. Eu botei a citação ali no YouTube. Eu queria só fazer uma ressalva de por que eu fiz essa brincadeira de ter uma guerra entre magos e de repente vem um robô e acaba com bombas, acaba com tudo. Na verdade, é uma alusão, né, àquela autora, a Ursula Le Guin, ou Ursula Le Guin, que ela é, ao mesmo tempo, uma escritora que escreveu uma obra seminal na fantasia, né? Ela escreve o ciclo de livros do Terra-Mar, em que ela lança conceitos que são fundamentais e usados até hoje, né? Todo mago precisa saber palavras de poder para poder conjurar suas magias, isso é usado muito em Harry Potter, por exemplo. Mas a Le Guin também ela é importante na ficção científica. Ela escreve obras como A Mão Esquerda da Escuridão, Os Despossuídos. Ela tem um ciclo de obras de ficção científica também, né? E A Mão Esquerda e Os Despossuídos são duas obras seminais dela também na ficção científica. Então ela consegue escrever de forma criativa em dois campos completamente diferentes aí da literatura. A fantasia, a ficção fantástica, e a ficção científica. Então eu fiz uma brincadeira aí meio leguiniana, né? Posso fazer mais um adendo aqui? Assim, só para complementar talvez alguma coisa que eu tenha dito antes, que talvez possa ter ficado aberto, assim,
Quando eu digo que eu não dou importância para a definição, é porque, de fato, não é uma questão de interesse de pesquisa para mim a definição do gênero, né? E nem dos tipos de gênero, né? Porque não me interessa, no caso, classificar uma obra se ela é desse ou daquele tipo, né? Então, assim, porque eu não dou aula de literatura de ficção científica, né? Posso vir a dar, mas não dou. Eu trabalho com ficção científica no ensino de ciências, nas minhas disciplinas de ciências de linguística. Eu uso a ficção científica. Existe uma tradição desse uso, né, na linguística. E eu estou dentro dessa tradição. E pouco importa se o texto é classificado assim ou não. O que importa é que existe uma relação entre ciência e a narrativa ficcional. Essa é a questão. Ok? Porque, então, assim, eu não faço parte, né, do universo da ficção científica. O meu pensamento não tem esse problema, digamos assim, né? É uma relação entre o que é discurso ficcional e o que é discurso científico. Essa conjunção aí. Isso é que importa para mim. Pessoal, eu vou convidá-los a fazer algum encerramento. Acho que como a gente está indo ao vivo, acho que é legal a gente estabelecer um tempo assim, né? Porque daí as pessoas também já sabem mais ou menos quanto tempo vai durar e assim por diante. Então a gente já está com 18h40 agora, né? Vocês querem fazer um encerramento ali. Depois a gente pode continuar, né? Só discussão entre nós aqui, mas para poder fechar a live, vocês querem fazer um encerramento aí? Márcio, Rodrigo? O que eu poderia falar é que, para mim, não é nenhuma dificuldade falar sobre esse tema ficção científica, porque é uma coisa que eu gosto, como foi dito no início, desde criança, né? E de certa forma, eu vivencio isso diariamente porque a ficção científica me trouxe para a área acadêmica, né? Na área de química. E eu uso o meu exemplo como uma forma de estimular outros a que venham também para a área das ciências, né? E além do que, é muito divertido ficção científica. A gente pode passar horas aí assistindo bons filmes ou lendo bons livros, né? Claro que a gente pode se divertir com outras áreas, mas eu gosto bastante da ficção e estimulo outros a fazer isso. Então, um dos propósitos do clube é esse. É, por meio do debate, estimular outras pessoas a lerem e a conhecer a ficção científica. E divulgar a ciência. Rodrigo Faveri? Eu acho que eu falei, acho que aquilo que eu falei antes já foi a minha fala final ali, né? O meu interesse concentra nessa relação entre discurso científico e discurso ficcional, não propriamente a ficção científica, né? A ficção científica, para mim, é algo passageiro, ela é algo... Sim, eu sou um leitor, eu fui um leitor também de Júlio Verne, né, e tal, mas acho que o importante para mim nesse momento é muito, assim, não tem a ver com uma questão de fandom, né? Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma visão histórica sobre esse tipo de narrativa, né? Tá? Acho que é isso. Rodrigo Guzmão, você quer fazer um comentário final? Bom, eu sempre fui um leitor, né? Li muita coisa ao longo da vida, né? E sempre puxei mais para a área de fantasia. Aí e sempre senti carência de achar pessoas que gostassem de ler e que eu pudesse compartilhar um pouco do que a gente lê, né? Ver a opinião de outras pessoas. E o clube ele oportuniza isso, trazendo ainda um viés acadêmico, né? Um viés de ensino. Então, acabou juntando duas coisas que eu gosto bastante e foi tipo um complemento para mim. E eu acho que é importante a gente estar sempre com a mente aberta para novos gêneros, novas literaturas, né? Ler coisas diferentes. E a ficção científica eu comecei a ler muito por indicação de certas pessoas que estão no grupo e comecei a ver que a ficção científica ela é bem ampla
e ela é bem cativante. Então, era um gênero que eu não gostava tanto, assim, nunca tive uma atração, mas acabei me interessando muito mais depois do clube, né? E eu acho que achar boas pessoas para te indicar bons livros, eu acho que é o essencial. Eu acho que o clube ele já cumpre o seu dever nesse momento, indicando bons livros, boas obras para gente, né? Essa é minha fala. Certo? Então, o nome do clube, eu agradeço a todos os que estão assistindo agora ao vivo, como também aqueles que vão assistir posteriormente, já que o vídeo ele vai ficar na página do Planetário da Unipampa no YouTube. Nossos encontros eles são a cada 2 semanas. A gente já tentou fazer semanal, mas fica muito pesado, né? Então, a cada 2 semanas a gente sempre se encontra com um tema específico. Daqui a 2 semanas o Márcio vai voltar aqui com Laranja Mecânica. A gente vai trazer essa obra aí para a gente discutir, tanto a parte fílmica como o livro. Embora o livro, né, que você tem que leu, né, Márcio? Eu vou falar sobre o livro. O filme eu não tenho coragem de assistir aquele filme, não. Tá certo, então. Bom, e também, né, quem se interessar a participar aqui dentro do Zoom, na sala virtual, para as conversas, quiser também trazer um tema para apresentar, a gente está sempre com as inscrições abertas. Deixei o link ali na descrição já do vídeo, né? Então é só se inscrever lá que depois a gente compartilha o link para poder entrar na sala e participar aqui junto com a gente, ok? Então, muito obrigado. Eu vou encerrar a live aqui.